Boa noite, meus caros, tudo bem? Estamos aqui uma vez mais juntos nessa nossa missão aí de estudar, né? Um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, vamos esperando o pessoal entrar, a gente dá continuidade. Essa nossa tarefinha, né? De terça e quinta, Edna, boa noite. Fernando. Olá, Olá, boa noite. Giovana de Marra, boa noite. Mari, entrou, Mari também. E aí, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem. Boa noite também, né? Como é que tá aí? Muito calor? Porque aqui Ah, está quente. tadinho do inverno, foi atropelado, né, no final. A primavera, então, esquece. Primavera, coitado, Né? já era. Direto pro verão, é do inverno pro verão direto. Oliveira Cláudio Marcelo, boa noite, tudo Boa bem? Aí, noite. ó, ó o Beltrão e Zé Hélio, beleza? É, boa Joia, noite. muito bem, isso mesmo. Vamos entrando. Guarda um pouquinho. Rosa Maria, ô, tudo bem? Boa Oi, noite. oi, Rosa. Boa noite. Que bom ter você aqui. Ana Elisa, Ana olá, Elisa. sejam bem-vindos todos. Muito bem, muito Eu bem. 10. gostaria de começar a live hoje diferente. Eu gostaria que a gente fizesse uma prece. Pode ser? Vamos. Você tem uma musiquinha tranquila aí, perto? Ou não? Não, Não, não. também tô sem. Bom, mas então vamos todos elevar os nossos pensamentos ao Cristo, serenando os nossos corações, para que nesse momento a gente consiga se conectar com o alto, com as boas vibrações de amor, de bondade e de cura. Sabemos que os tempos são difíceis e muitas dúvidas, incertezas e medos afligem a muitos. Então vamos pedir para que o Pai Maior esteja com cada um de nós, nos protegendo, nos guiando e protegendo a todos aqueles que passam em nossas mentes. Que eles também recebam as vibrações do alto. Vamos imaginar uma luz azul muito forte, nos encontrando através do nosso chakra coronário, passando pelo frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, básico, todo o nosso corpo. E essa luz nos trará a harmonia de que precisamos. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Boa noite, pessoal, que nós ainda não vimos. Entrou aí. Silvia, Boa Vanessa, noite. Lima, A. Fez o dia. Muito bem. Show. Aguinha do lado. Hoje nós falaremos do capítulo 17, né? Isso. Sede perfeitos, É simples, muito simples. Muito tranquilo. né? É muito simples, é. Aqui eu já tô suando. Muito tranquilo. Só de falar já dá suadeira.
A gente já coça, né? Bom, vamos começar então, né? O item 1, caracteres da perfeição. Então, aqui a gente vai entrar num, como diz o outro, num roteiro, né? De como sermos perfeitos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44 a 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere, mais ou menos, o sentimento da caridade. Pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou, pelo menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Boa noite, Laura. Boa noite, Laura. Tudo bem? Acho que foi a Laura, é a Silvia, a gente já tinha falado, Vanessa, então é isso mesmo. Vamos lá. Capítulo Sede Perfeitos, né? Pois é, como o próprio Allan Kardec disse aqui, né? Não há exigência
a gente pegar a lição do Cristo aqui e tomar ao pé da letra, fica parecendo exigência. Mas não há essa exigência, né? Numa única existência. As lições trazidas são lições para, né, e um sem número de existências, né, um sem número de atividade nossa, espiritual e aprendizado e etc. Então não é para que a gente, né, largue ali, né, parta da linha de largada mesmo, né, na corrida e já salte direto para a linha de chegada nessa existência, por exemplo, né? A gente fala nessa existência, agora olha só, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1800 e não sei, 1800 e alguma coisa, né? Meados do século XIX. Aí. E a lição de 2000 anos, né? Atrás. No entanto, aqui estamos, né? Estudando ela mais uma vez, né? Não se salta no planeta de provas e expiações direto para a perfeição, né? Não existe isso. Há todo um processo. Há todo um processo. A gente tem que curtir esse processo, né? Todo processo, não é assim? O mais importante, né, é o processo. É ali que existe a mudança. A linha de chegada é o resultado, né, do processo. Exatamente isso que a gente está falando. O que é trabalhado mesmo é o durante. Sim. A gente mira lá na frente, ok, mas aqui ainda tem um caminho longo a ser percorrido, né? E como a gente já falou em algumas vezes, né? O progresso, a evolução moral, pessoal, ela não é linear, né? A gente, de repente, pode dar um salto grande. Depende de nós, né? Depende exclusivamente de nós. Não é que é uma linha que a gente tem que seguir ela perfeitamente. Existe o caminho, igual você está falando, né? Nós vamos chegar a um ponto, a um objetivo lá na frente. Mas esse objetivo ele pode ser alcançado ou mais lento, porque a gente pode simplesmente parar no meio do caminho, sentar, né, e ficar olhando o povo passar. Perder dar uma descansada, né? Dar uma relaxada. Ah, tô cansado, vou parar aqui. O caminho é muito longo, deixa eu dar uma descansada aqui. Perder, né, as oportunidades que nos surgem, né, de trabalho, de melhoria mesmo, né, de evolução, de reflexão. Ou a gente pode aproveitar cada oportunidade o máximo possível para que isso seja mais rápido, né? E dependendo da forma que a gente vive as situações, é que vai determinar o grau que a gente vai avançar, né? Ou quais degraus a gente vai conseguir subir, né? Porque todas as nossas dificuldades, tudo que nós passamos, é para o nosso aprendizado, né? Mas depende de cada um realmente aprender, né? Ainda hoje eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela tá assim, muitas pessoas já voltaram à vida normal, né? Parece que a pandemia nem existe mais. Os bares lotados, os restaurantes, as casas, né? As reuniões, né? Que são largamente publicadas e para todo mundo ver. E aí eu falei, pois é. E ela falou, e essa pandemia veio para que a gente aprendesse alguma coisa, né? Eu falei assim, com certeza. Ela, mas parece que o povo não aprendeu, né? Eu falei, daqui a um ano a gente vai ter noção, assim, exatamente se as pessoas tiveram, assim, a mudança interna, né? Ou não, porque ainda está, assim, muito à flor da pele, muita coisa acontecendo, né? Mas que, ao que parece, uma grande parcela da população já não está preocupada, né? Já não está percebendo, né? Ele não quis aproveitar a oportunidade diante de um sofrimento, diante de uma dificuldade, para se aprimorar internamente, né? Continuam vivendo em função do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que é o que a gente sempre fala, né? Que é o contrário à perfeição, é o caminho inverso da felicidade, né? Você quer qual direção? Ser feliz
ou ser infeliz. Mas aí a pessoa escolhe ser infeliz, aí depois ela reclama, chora, né? Fala, meu Deus, me abandonou, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que sou eu? Por que, né? Aí vai questionar milhares de coisas, mas o caminho para a felicidade é o oposto do que ela está fazendo. Como é que ela quer chegar na felicidade, né? Como é que ela vai alcançar essa felicidade se ela está fazendo o caminho inverso? Não tem como ir para o norte e para o sul ao mesmo tempo, né? Ou a gente vai para o norte, ou a gente vai para o sul, ou a gente vai para o leste ou para o oeste. Não tem jeito de ser ao mesmo tempo para as duas direções, né? Não tem como pôr um pezinho de um lado e um pezinho no outro. Não vai chegar, não vai sair do lugar, né? Mas aí as pessoas depois reclamam, mas eu não sou feliz, tudo acontece comigo, minha vida está uma bagunça, eu tenho tal e tal problema. Eu falo, então, pois é, mas o que a gente está aproveitando de fato, verdadeiramente, né? Para a gente viver a Eu felicidade. lembrei, sabe do quê? Ah, O irmão Helbert. Havia um ah, trabalho em Uberaba, né, para contextualizar para o pessoal poder uhum, entender. Um trabalho de cura no centro aí, lá, no caso, né, em Uberaba. E o espírito, o irmão Helbert, né, que trabalhava ali e tal. E certa vez chegou, isso a minha mãe e meu pai que trabalhavam junto lá, que contam, né? Chegou uma pessoa e me reclamou assim, falando, pô, mas tá acontecendo isso e aquilo, né? Tá difícil, tal, não sei o quê. Aí ele lançou a seguinte pergunta para a pessoa, né? E o que que a irmã tem feito para mudar isso? né? Simples assim. E o que que você tem feito para mudar isso? Né? Não é? Esperar, mais uma vez, né? Seja perfeito, ele não fala, espera que vai vir alguém e te tornar perfeito. Né? É isso que foi falado? Porque parece que não, né? Vamos Né? ler de novo. Não fazem também, gente. Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então não vai ter solução messiânica. Né? O Messias vem, assume tudo que eu fiz de errado, leva para Pronto. ele a bagagem, né? E Resolvido. assume. E aí eu tô livre. E aí eu evoluo, né? Mesmo outra pessoa tendo assumido tudo que eu fiz. É o contrário, né, da noção de responsabilidade, para dizer o Isso, mínimo, isso né? é, isso é complicado porque nós vivemos, né, durante alguns séculos, né? Não é uma crítica, viu, gente? Assim, não é uma crítica, é só uma análise do fato, né? Claro que as coisas foram evoluindo e eu acredito que hoje o sentido seja diferente, mas quando a pessoa vai se confessar na Igreja Católica, né, o padre geralmente dá uma penitência para a pessoa, né, porque ela tem que meio que pagar aquele pecado. Mas a maioria das pessoas não entendem essa penitência como deveriam, né? No sentido assim, vou rezar 100 Pai Nosso, 200 Ave Maria, não sei quantos credo, salve rainha, enfim, né? A lista de exigências. Mas isso não significa que você está quite, é só um momento, né? Deveria ser entendido como uma forma de te meio que forçosamente, né? Porque nós somos bem humanos e aí a gente tem uma tendência absurda ao erro, né? Mas assim, seria uma forma meio que forçosa de te manter pensando em Deus e não pecando mais, né? Refletir. Né? Deveria ser dessa forma. Mas o que a gente vê, às vezes, até em filme, novela, né, que traz esse contexto, assim, religioso dentro das igrejas, as pessoas, não, é só eu rezar 3 Ave Maria, 40 Pai Nosso, que eu já tô livre desse pecado, né? Já paguei. E não é esse o sentido, né? Mas as pessoas, a maioria das vezes, entendem dessa forma. Assim como muitos, né? Agora falando dentro do espiritismo, dentro da Umbanda, querem chegar e conversar com os mentores, com os guias, como se eles fossem resolver todos os problemas, né? É terceirizar a responsabilidade, né? E isso não existe. Não existe, né? Eu não sei quantas vezes eu já escutei, assim, ao longo desses, 8, 9 anos quase de trabalho, né? Semanal,
Eu não sei quantas vezes eu já escutei os guias dizendo: eu não posso andar com as suas pernas, assim como você não pode andar com as minhas. E assim, repetidas vezes em situações das mais diversas, né? Das dificuldades das mais variadas. Mas eles, por quê? Porque eles estão para dar um apoio, né? É aquele amigo que vai estar do seu lado. Vamos lá, né? Eu te ajudo aqui porque eu tenho alguns conhecimentos que eu já vou usar, que você já vai ser tratado, vamos equilibrar suas energias, equilibrar seus chakras, equilibrar um monte de coisa. Porém, depois que eu fizer isso, por favor, caminhe, porque se você ficar no mesmo lugar, vai continuar atraindo os mesmos problemas. Tudo né? igual. E o mesmo lugar não é só o lugar no sentido de não caminhar, de não ver outras coisas. É no sentido, o mesmo lugar de pensamento, o mesmo lugar de sentimento, né? Porque é notório também quando a pessoa melhora, ela some do centro, ela some, né? Sintoma passa. Porque aí eu melhorei. Não, foi ótimo para mim, eu fui, recebi, e foi ótimo, fiz um tratamento, fiz cirurgia, fiz isso, fiz aquilo, ficou lá um tempão. Depois ela melhora, ela, some. É tipo aquela pessoa que toma um remédio, aí a dor passa, e fala, agora eu não preciso mais não, de tomar o remédio. Mas o remédio tem efeito temporário. E a causa, né, tá tratando só o efeito, não a causa. Esse é um grande problema. Um antibiótico, por exemplo, né, geralmente são 7 dias, né? Que geralmente, assim, 7 dias tomando antibiótico. Mas aí no terceiro a pessoa já ficou livre do sintoma. Aí ela fala, não, vou parar. Aí ela para por conta própria. O médico disse que era 7. Mas ela resolveu parar por conta própria porque ela não está sentindo mais. Aí a infecção piora. E aí, aquele medicamento já não vai servir, vai ter que ser um mais forte, porque o corpo cria resistência contra aquele medicamento, né? Aí vai ser tudo mais difícil. E aí vai se prolongar o tratamento, né? E nós estamos, assim, comparando a um tratamento, né? Porque somos todos aqui na Terra espíritos em tratamento, né? No planeta escola, no planeta prisão, no grande hospital de almas, né? Nós estamos em tratamento, mas o que a gente faz? A gente interrompe, a gente para de tomar remédio, né? A gente para de ir, a gente para de frequentar, a gente para de rezar, a gente para de tudo. Aí depois de 1 ano, às vezes bem mais cedo que isso, mas eu tô jogando assim para frente, mas aí a vida faz assim, a blum, né? Faz aquela bagunça a vida. E a pessoa fala, mas por que? Estava indo tudo tão bem, né? Mas ela parou de tomar o remédio. O remédio estava funcionando, então estava indo tudo bem, né? Mas se ela se afasta, não como diz o outro. Na condição que nós estamos evolutiva, nós precisamos ter por hábito, né? Por hábito, tomar esse medicamento. De estar num ambiente, se a gente tivesse evolução suficiente para não precisar ir na igreja, para não precisar ir no centro, para não precisar ir no terreiro, a gente não tinha as religiões, a gente não tinha mais, não precisava, né? Se a gente tivesse a capacidade já moral, de entendimento e de ligação com o Pai Maior, a gente não teria necessidade de ter tantas possibilidades, né? Tantas coisas diferentes. Todas num sentido de fé. A gente não precisaria. Mas nós estamos... E aí a gente tem que ter muita humildade nesse momento de perceber que nós não damos conta sozinho ainda. A gente não pode ficar sem ir, sem estar presente, sem ver, né? Sem sentir. A gente ainda não tem essa condição. Nós estamos precisando de um medicamento. E o medicamento é assim... É semanal, é diário, com orações, né? Muitos não conseguem fazer meditações, mas se fosse algo que a nossa cultura aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem, né? Mas se fosse algo assim, a gente faria todos os dias e assim, mais de uma vez no dia. Por quê? É medicamento, é equilibrar as nossas energias, é equilibrar nossos chakras, assim, equilibrando o funcionamento do nosso corpo inteirinho e com certeza tendo mais clareza de ideias,
tendo emoções mais controladas, porque não adianta a gente pensar que eu vou lá, eu tomo passe, aí eu saio do centro, aí eu já começo a xingar no trânsito voltando para casa. Ou então eu vou lá no centro, falo com o mentor, com o guia, com o médico, com quem for que estiver ali na caridade. E falo todos os meus problemas, né? Eu derrubo em cima da pessoa, em cima daquele espírito, todos os meus problemas e acho que pronto, agora eu já falei, ele vai me ajudar e eu tô livre. Não é por aí, né? O ser de perfeitos é uma ação, né? Ele não falou, espere e veja a perfeição. Ele não falou, um dia será perfeito. Ele não deu brecha para que fosse algo passivo. É ativo, né? É algo assim, impositivo. Sede perfeitos. É do imperativo que ele falou. É. Vai ser. Do tipo, não matarás, né? Não sei o quê. Sede perfeitos. Sede perfeitos. Não é assim, espere um dia se tornará perfeito. Você é perfeito. Ele não disse isso a hora nenhuma. Jesus foi muito prudente nas palavras. Ele era, né? Muito sábio. Ele é, né? Muito sábio. Então, ele foi muito prudente nessas palavras, na forma de colocá-las, né? Sede perfeito. Porque não tem outra saída. Não existe barganha, não existe facilitações e não existe terceirizar. Eu preciso me responsabilizar sobre a minha evolução, sobre onde eu quero alcançar, o que eu quero chegar, né? E aqui tem um roteiro, tem o passo a passo, né? É um merchan, né? Ser de perfeitos é bem um merchan, né? Vem! Vem! Porque eu, né, ele no caso, já estou num grau aqui já próximo, né, a ponto de falar eu e meu pai somos um só, né? E aí muita gente confunde, né? Acha que ele é o Deus, chama Jesus de Deus, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, né? Por causa dessa frase e algumas outras, né? Ele fala, eu e meu pai somos um, né? Mas qual que é o sentido lógico dessa proposição dele? Não que ele é o Criador, ele não se confunde com o Criador, ele chama de pai, né? Ele não pode ser pai dele mesmo, né? Mas o quê? A ideia, a diretriz, né, que é seguida, a risca. Então ele se identifica tanto que ele fala, ó, a gente é um só por quê? Porque eu sigo tudo, né? Então as nossas vontades já meio que se confundem. É nesse sentido que ele fala, né? É o modelo. É bem isso. Né? Seja perfeito como o Pai Celestial é. Perfeito. Então, alguém já viu Jesus falando, eu estou com vontade de tal coisa? Eu quero tal coisa? O eu não existe, eu quero, eu vou. Não, eu estou aqui servindo aos desígnios do Pai, né? Eu estou como servo. E com isso, assim, há uma anulação das próprias vontades, porque é em exercício do que foi designado a ele, né? Eu escuto também inúmeras vezes muitos guias falando, né? Olha, não me agradeça, agradeça ao Pai Maior, porque eu estou aqui só para cumprir o que ele me designou, né? Para cumprir a tarefa que ele me deu, né? Então... Não aceita, né, o mérito, assim, aquele grande mérito que o pessoal às vezes, né, quer até ajoelhar aos pés ali da entidade, né, para agradecer. Mas aí ele já fala, olha, não, né, agradeça ao Pai que é tudo dali, né, dali que vem. Mas essa passagem bíblica, aí um destaque a passagem bíblica, né, que ele fala, ó, amai vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam, etc. Né? O que fazer de especial, né? Se não ama teus inimigos, né? O que tem de especial? Publicanos não fazem os mesmos, né? Essa passagem a gente já leu e comentou lá no capítulo 12, que é amai vossos inimigos, justamente, né? Primeira frase, é amai vossos inimigos. Mas é um dos caracteres da perfeição.
que é amar ao próximo, né, como a ti mesmo. Esse próximo pode ser um próximo desagradável, pode ser um próximo que se considera um nosso inimigo. Ele é próximo, mesmo assim, né? Sim. Amar o Pai sobre todas as coisas, primeiro mandamento. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E tá, o inimigo é um próximo também. Não tem adjetivação, é o próximo. Ele ali, como a ti mesmo, né? Nesse caso, ele fala dos inimigos. Sim. E aí, como o Allan Kardec destaca, né? Mostra que a essência, o núcleo da perfeição é a caridade. É esse exercício diário, aí, né? Diário mesmo, não é força de expressão, não é, porque vivendo em sociedade a gente tem que exercitar tudo isso aqui, tudo, o tempo todo, né? A benevolência, a indulgência, a abnegação, é o tempo todo, exercitando isso. Então, essa é a essência da perfeição que a gente busca, né? Uhum. Muito inteligente seríamos, né, se pudéssemos absorver isso de uma vez só, mas não dá, mais uma vez, né? É todo um processo que nós estamos aí envolvidos, não estamos abandonados, né? Estamos sendo muito bem conduzidos, pelo contrário, né? O contrário do abandono, né? Tem toda uma equipe para nos conduzir, para nos deixar tranquilos aí na medida do possível, né? Para poder caminhar, já que o que a gente controla mesmo é muito pouco. Pouquinho, né? A gente controla na nossa existência é muito pouco. A gente controla o nosso corpo, basicamente, e assim, muitas das funções não controlamos. Já vem na programação, já está no programa, né? Já está aqui, as coisas acontecem, sem que nós percebamos, sem que a gente entenda, raciocine, né? Pense sobre isso, o corpo já faz, sozinho. Então a gente controla o O coração bate, né? Pulsa. Respiração, né, tal, etc. E dentre muitas outras coisas, né? Todas as funções aí do corpo, que a gente conta com a colaboração de nossos aí, amigos também, né? Que são todas as células nossas, são princípios inteligentes, né? São coisas em atividade. Se a gente pegar uma parte aí do corpo, tira daqui, é nada, põe aqui, é alguma coisa, põe no corpo, é alguma coisa. A pele, um órgão, por exemplo, é um pedaço de carne, entre aspas, né? No corpo funciona perfeitamente. Tem a função ali importante. É uma coisa muito doida, né? Então é perfeita a máquina. O que a gente controla é um movimento externo aqui do corpo, né? E basicamente a gente pensa, né? A gente Talvez tenta controlar, não. pelo menos, né? Tenta controlar. A nossa busca é controlar mesmo, né? Sim. E é isso. Essa atividade nossa, né? O resto, aí tá com esses aí, atores, né? São os outsiders aí que a gente não enxerga. O que eles fazem, o que eles estão fazendo, o que eles estão trazendo de intuição para nós e para quem está próximo de nós, para que a gente possa trabalhar tranquilo e percorrer esse caminho da melhor maneira possível, né? Melhor maneira possível. E aí é aquela briga, né? No plano espiritual mesmo. Aquela torcida, melhor dizendo, né? É uma briga assim, a briga do bem. Vamos ver, vamos lá, vamos falar agora, vamos puxar ele para cá, vamos fazer não sei o que para ela aqui, né? Vamos falar isso e aquilo, vamos intuir nesse sentido, né? Pelas coisas. E vai para aquela estrada, não passa nesse caminho, vai mais cedo. Vai mais cedo. Vai embora. Vai mais tarde. Perde o avião. O avião vai e cai. Né? Aí o cara fica lá, eu trazei hoje, nunca trazei na minha vida, trazei hoje. Que saco, vai xingando. Aí o avião, né? Cai. E o cara fica vivo. Bem isso. Já aconteceu, né? Já aconteceu um caso assim. Então a gente pesquisar um pouquinho. Eu não esqueço da história daquele casal que estava mergulhando, né? Quando o tsunami aconteceu em 2014. 2014, né? Eles estavam mergulhando no fundo do mar, não perceberam nada, né? Mas quando emergiram, aí viram a catástrofe. Ilesos. Nem tomaram conhecimento do que aconteceu. Não, viram nem movimentação. Tava lá distraído, passeando. Nemo lá, Dory, etc, etc. E passou a onda lá, lavando tudo. Que susto. Deve ter sido, né? Que subiu. Na hora que subiu, né? Porque, cadê tudo? O que aconteceu? Né? Tava tão tranquilo, vamos voltar lá para baixo. Quase isso. Agora, tem uma coisa interessante que ele fala aqui.
Hum. Quer ver? Ele fala assim, o amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade. Essa frase é interessante, eu até grifei, né? Repetindo aqui, o amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, indício de uma superioridade moral, maior ou menor. Quando ele fala que não pode se aliar, né, com nenhum defeito contrário à caridade. É aquela história. O capítulo passado, por exemplo, servir a Deus e a Mamon. Uhum. Né? Que lá fala, não tem como servir a dois senhores. Ou você está servindo a Deus, ou a riqueza. Ou você está atendendo os anseios espirituais, ou de Ou espiritualização, materiais. né? Que é o que a gente busca mesmo, ou não. Sim. Ou você está atendendo os seus interesses aqui, ó, que vão ficar mundanos. Não tem como caminhar, né? Como se tivesse mesmo, né? Uma corda num braço, uma corda no outro braço, cada um puxando aqui, isso não sai do lugar, né? Não Cada um puxa sai. aqui, o anjinho puxando aqui, o diabinho aqui, né? Simbolicamente, eles que ficam Bem no isso. ombro, puxando e não sai do lugar, não vai sair do lugar. Correndo atrás do rabo, né? Igual o cachorro, mesmo. Ali perdido. Agora, é muito interessante quando ele fala isso. Né? Não se pode aliar, não podendo aliar o amor do próximo tal, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade. Porque aí a caridade fica desvirtuada, fica aquela coisa assim, a caridade orgulhosa, a caridade... É um dos maiores exemplos, né, da caridade orgulhosa, que exige a pompa, né, que exige o reconhecimento. Então, esvazia a caridade, caridade que humilha. Então, né, tá aliando a caridade, tentando, né, porque não tem como aliar. Tentando. Ele está esvaziando o núcleo da caridade. E aí está esvaziando o sentido do ato e a oportunidade de buscar essa perfeição. Já que o núcleo da Sim. perfeição, conforme dito ali em cima, né, é justamente a caridade. Aí, olha que coisa, né? Até para fazer caridade a gente tem que... Mas é aí que a gente aprende, né? É por isso que o conhecimento ele não é só isso, né? Teórico. Não é só a gente assistir live, assistir palestra, decorar todos os livros e as Não. palestras do Haroldo Dutra Dias, do Rossandro Klinger, né? Do Raul Teixeira e por aí vai, né? Do Divaldo, etc. Vários outros. É gastar sola de sapato. É caridade, é o amor em ação. Aí, Uhum. sim, a gente vai combatendo algumas coisas, né? Observando, percebendo algumas coisas que a gente não percebe sozinho. Porque não tem como perceber sozinho. Estou acostumado já a ser assim, né? Eu sou assim mesmo. Né? Então eu não percebo a diferença. Na hora que choca, você fala, opa, peraí, tem um outro lado, tem um outro panorama. Aí você começa, não, peraí, quem tá certo? Né? Quem que é adequado aqui fazer? Quem que é mais De... valoroso sob o ponto de vista espiritual? Essa é a base de comparação, para a gente poder caminhar, né? E evoluir. E o que mais? Eu acho interessante, ele coloca aqui, né? Os elementos da verdadeira caridade, que a gente já falou isso várias vezes, né? Mas não custa repetir. A benevolência, a indulgência, a abnegação e devotamento. Eu acho interessante essa palavra devotamento. A gente tem uma dificuldade muito grave na nossa cultura, né? De devoção, de entrega, né? De seguir, de... No Japão, por exemplo, eles têm uma devoção, né, aos mais velhos, aos professores, enfim, né, da cultura deles, né, aos mestres. A questão da devoção para eles é algo mais tranquilo, né? Aqui, não, mas espera aí, eu vou abaixar a cabeça para o outro? Como? Né? Como que eu vou fazer isso? Se é adequado? Não, eu estou sendo bobo, eu estou sendo, enfim, humilhado. Aí vem um monte de outros, né, outras razões, outros porquês, né? E que nada tem a ver, né? A gente fala em devotamento, né? Para fazer a caridade é um devotamento, é colocar o outro, né? A necessidade do outro, o auxílio ao outro acima das suas vontades, né? Acima do eu, né? Eu estou aqui servindo o outro, É a né? abnegação. É. E aí disciplina, né? Devotamento. Uhum. Devoção à causa, a entrega. A Isso é entrega. entrega, devotamento.
disciplina, né? Primeira regra, a segunda é disciplina e a terceira é disciplina. Eu acho que Esse até a faz a diferença, 10ª vai ser a né? disciplina. Constância é aquela coisa, né? É disciplina e aí é constância, né? Na coisa. É. Por E exemplo, aí, nós estamos aqui fazendo lives toda terça e quinta, toda terça e quinta. Nem sempre isso. com as mesmas pessoas assistindo, né? Enfim, mas tem alguns que estão conosco desde o início, toda terça e quinta. É constância, né? E assim, a gente algumas vezes, né, já recebemos várias pessoas comentando o quanto que isso tem feito com que elas se acalmem, se preparem para dormir, porque estamos aqui falando do Cristo, né? A água fluidificada, né? Então, assim, o quanto isso tem sido benéfico, mas o quê? É constância, é persistência, é algo que repete e repete incansáveis vezes, né? Aí a pessoa se equilibra mais, ela está mais tranquila, aí chega um outro que não, né, que está totalmente alheio a isso. Ah, mas, né? Como que, nossa, você é muito calma. Ou então assim, nossa, você tem muita paciência. Não, mas você está mais em equilíbrio, você vai agir com mais sensatez, né? Mais ponderado, você vai ter umas ações, né? Que vão te ajudar no seu dia a dia a parecer, pelo menos para o outro, que você está mais, que você é muito paciente, que você é muito calmo. Às vezes você não é tão calmo assim, mas você está em transformação, em constante exercício, num sentido que vai te causar vários benefícios, né? Não é uma coisa só. Nós estamos aqui falando de espiritualidade, porém, isso afeta diretamente tudo, né? Tudo no nosso, na nossa rotina, no nosso entendimento, no nosso pensamento, né? E sentimento. E aí vai causar também uma consequência para o nosso corpo físico, né? Vamos estar mais calmos, mais tranquilos. Vamos sentir menos sensações negativas. Vamos nos expor a menos doenças também. Porque se você está em alinhamento, vai funcionar tudo mais redondo, né? Mais harmônico. Então, assim, é tudo consequência de um exercício, né? O que a gente fala desde, acho que a primeira live, né? Exercitar. Nós estamos aqui juntos, exercitando e aprendendo junto, É, né? Para a gente gravar, para a gente, né, se alimentar desse processo. é isso. A gente vai fortalecendo, né? Fortalecendo. Uhum. Tem relação direta com o que a gente aprende, porque, né, o pressuposto do desenvolvimento moral é o intelectual. Então, o estudo ele é fundamental para poder entender, né? Sim. Isso, os espíritos nos trazem isso, né? Até no livro dos espíritos, o Emmanuel depois repete, né? com aquela metáfora das asas, né? Ele só vai voar mesmo com as duas asas, né? O intelecto, É. desenvolvimento intelectual e o moral. Aí sim, decola como espírito, né? Espírito superior, ele é extremamente inteligente, né? Além de Sim. ser caridoso, com todos esses adjetivos aí, todos esses caracteres, ele é Uhum. extremamente inteligente, entende muito mesmo das coisas. Né? Até no livro dos espíritos mesmo tem aquela escala espírita, né? Ela que chega lá nos espíritos puros, acabou, né? Tá no nível totalmente diferente. E aí, além deles, ainda tem crísticos ainda. São esses que regem os planetas, né? É. Esse universo nosso. Então, tem que ter muita inteligência mesmo. Não é só. Para chegar até lá, né? Tem que entender um pouco de tudo, né? Então, é fundamental estudar mesmo. A gente estudar. E aí, depois, gastar a sola de sapato, né? E a batalha mesmo, e a luta, né? Um bom combate. Ação. Para a gente poder aprender realmente. Conhecimento mesmo. Pleno, só com a prática. Prática. Com Só certeza. teoria não tem como ter o conhecimento pleno. E acho que só, né? É isso. Estamos aqui Uhum. no nosso horário também. Então, eu já vou me despedindo aqui, né? Eu vou dando início ao fim. Início ao fim aqui. Olha só, André, eu acenei para André. Oi, Então, Andréia. pessoal, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Que bom, né? Que a gente pôde mais uma vez estar juntos aqui, estudando e
interpretando aqui, né, nos ajudando nessa parte do Evangelho. Sim. Agora já no capítulo 17, né, já avançamos bem. Que possamos todos ter uma boa noite de sono. Um abraço a todos também. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Pessoal que chegou por último, né? O Felipe, a Andréia, a Roseli. Assistam porque vai ficar gravado. Não tem problema não. Assiste que daqui a pouco já aparece lá no feed e aí vocês conseguem assistir tudo. Um abraço, muito obrigada mais uma vez, né? E que todos tenham uma boa noite. Semana que vem a gente está aqui firme e forte. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais e tchau, tchau.